Bom dia, tudo bem, irmãos? Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Graça. E nós não poderíamos começar essa Escola Bíblica Dominical de uma forma diferente. Vamos começar orando, e eu queria convidar o nosso irmão Marquinhos, que pudesse estar nos elevando a Deus em oração. Senhor Deus maravilhoso, te louvamos, ó Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco dia após dia, porque sabemos que as tuas misericórdias se renovam, ó Pai, e que o Senhor constantemente nos perdoa de nossos pecados, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos suprido, tem nos dado o pão de cada dia, tanto físico quanto espiritual, e que o Senhor tem fortificado a tua igreja em amor, mesmo neste momento em que estamos distantes fisicamente, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom, ó Pai, e faz o teu amor crescer e se renovar cada vez mais em nossos corações. Que nesse dia possamos, ó Pai, nessa escola bíblica dominical, aprender um pouco mais da tua palavra e que possamos guardar os teus ensinamentos em nossos corações, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar os irmãos, os que puderem, a abrir as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 10, eu vou estar lendo do verso de número 17 até o 25. Então, Marcos, capítulo 10, lá fala da história de um jovem rico, uma história bastante conhecida já dos irmãos, mas eu vou estar lendo. A palavra de Deus diz o seguinte: o jovem rico, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus, insistindo, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Nós vemos ali, não é só a questão das riquezas, mas aonde aquele jovem estava depositando a sua fé e a sua confiança. E aqui diz aqui, eu faço uma pequena pergunta: se minhas virtudes forem maiores do que meus pecados, poderei alcançar a salvação? Essa é a esperança de muitas pessoas. Quando eu chegar diante de Deus, pensam elas, acredito que a balança vai pesar do lado positivo, e eu conseguirei a salvação. Mas isso não é verdade. Nesse texto, encontramos a história do jovem rico. Ele era uma pessoa de muitas virtudes que procurava guardar os mandamentos, mas seu coração não pertencia a Deus. A verdade é que as riquezas ocupavam o primeiro lugar. Ele não estava disposto a renunciá-las por amor a Deus. O convite de Deus exige que nos entreguemos inteiramente a Ele, sem reservas. A salvação é de graça pela fé em Cristo, mas quando recebo a Cristo em minha vida, devo torná-lo meu Senhor absoluto. Então esse deve ser o nosso Senhor, o Senhor absoluto das nossas vidas. Aquele jovem, ele estava como seu Senhor as suas riquezas, tanto que quando ele foi ali perguntado por Jesus para ele vender as suas posses, ele se entristeceu, porque o seu coração estava depositado nas riquezas. Então, o que nós vamos aprender com essa história? Que nós dependemos
e devemos depositar a nossa fé não nas riquezas, não nas coisas materiais, mas em Cristo, onde há salvação. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe nessa manhã. Amém? Então, vamos continuar nessa Escola Bíblica Dominical, adorando o nosso Deus agora com cânticos. E é exatamente isso que nós vamos cantar. Pedir ao Senhor que abra os olhos dos nossos corações, para que nós possamos vê-lo como ele realmente é, e não as riquezas deste mundo, mas as riquezas celestiais. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando em meio à luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando em meio à luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Amém. Queremos te ver, Senhor, e queremos te exaltar, porque o Senhor é exaltado sobre toda a terra e sobre os céus. Tu és o Senhor. Exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado no céu. Isso, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
assentado nos céus. E esse jovem rico que acabamos de ler nesse texto, ele queria saber qual que era a coisa principal que ele tinha que procurar, né? E nós temos a chave, nós temos a resposta. A resposta está na Bíblia, porque ela diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e é isso que nós vamos cantar também. Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus bondoso, Deus gracioso, Deus supremo, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tuas ricas misericórdias sobre nós. E pedimos também perdão, Senhor. Pedimos perdão porque tantas vezes nos comportamos como esse jovem. Sabemos, ó Deus, a Tua palavra, conhecemos a Tua palavra, conhecemos a Tua lei, sabemos todos os mandamentos, ó Deus, mas não queremos abdicar da nossa própria vida. Não queremos abdicar dos tesouros deste mundo. Não queremos, ó Deus, ceder para os tesouros deste mundo, para que possamos em Ti conquistar a herança eterna. Conquistar, ó Deus, o galardão eterno que vem do Senhor. Estar junto com o Senhor, ó Deus, no dia que o Senhor nos buscar. Perdoa-nos, ó Pai, e nos ajude. Abra também os nossos olhos, abra os olhos dos nossos corações, para que possamos contemplar a face do Senhor e ver o Senhor como realmente o Senhor é. Como Deus gracioso, Deus bondoso, Deus misericordioso, que nos acolhe, ó Deus, debaixo de Tuas asas, ó Deus, nós podemos e devemos nos sentir seguros. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Passamos então a palavra para o mensageiro dessa manhã. Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, neste domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Eu inicio esse vídeo dando as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui conosco e convidando você para compartilhar esses vídeos do nosso canal, da Igreja Presbiteriana Graça aqui no YouTube. Temos várias mensagens, que temos estudado durante esse período de pandemia e eu creio que tem sido bênção para a vida da igreja e bênção também para a sua vida. Então, se tem abençoado você, compartilhe, passe essa boa notícia para as outras pessoas que estão
também necessitando de boas notícias, aquelas notícias que confortam a nossa alma, que preenchem o nosso coração. Quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas na filmagem dos nossos cultos, na preparação dessas apresentações. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, você que está envolvido nessa obra de disseminação do Evangelho. Nesse domingo, eu gostaria de convidar a amada igreja e a você que nos assiste para nós pensarmos numa perspectiva nova, numa nova temática para nos debruçarmos nesse domingo pela manhã. Eu gostaria de ler inicialmente algumas frases em relação à felicidade. A primeira delas vem da Márcia Amaral. Ela diz assim: cada um é feliz de um jeito, e somente neste processo de incursão naquilo que nós somos é que nós vamos poder sentir o que faz o nosso coração vibrar. Essa é a primeira frase da Márcia Amaral. Depois nós temos uma frase do Mário Sérgio Cortella. Cortella é muito conhecido, nacionalmente. Ele diz o seguinte: felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por aquele instante e por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. Palavra do Mário Sérgio Cortella. Temos mais uma frase aqui do Pondé, Luiz Felipe Pondé, tem escrito muito nos últimos dias. A busca pela felicidade é uma causa de adoecimento, diz ele. Uma necessidade de você tomar remédio. A obrigação de você produzir sucesso e resultado o tempo inteiro aumenta a medicalização e eu não vejo que isso vai melhorar no futuro. Leandro Carnal, também tem escrito muito nos últimos dias, diz o seguinte: ninguém pode saber se de fato é feliz, mas eu já fui infeliz e hoje o ponto maior da minha felicidade é saber que ela depende de mim, exclusivamente de mim. Interessante, são muitas vozes que se levantam nesse tempo, e já há algum tempo, falando sobre felicidade. E aí eu gostaria de convidar você nesta manhã para que nós pensássemos nessa seguinte perspectiva: felicidades no plural. Existe o caminho? Por que no plural? Porque existem muitas vozes que se levantam. Existem muitas pessoas que têm falado muito sobre a questão da felicidade. Nós temos ouvido o tempo todo pessoas tentando apontar ou falar sobre o segredo da felicidade, ou seja, são muitas felicidades que se falam no decorrer da nossa história. Basta acessar as redes sociais, os vídeos, muito se lê, muito se ouve sobre isso. Mas a grande questão e a pergunta que nós precisamos responder, e isso está ao longo da história da humanidade, existe realmente o caminho da verdadeira felicidade? Existe um caminho a ser seguido para ser feliz? Então eu gostaria de convidar você para nesse domingo nós trilharmos inicialmente sobre essa temática, no aprendizado de que a palavra de Deus, do que a palavra de Deus traz sobre essa perspectiva da felicidade. Nunca se leu tanto sobre isso, nunca se viu tanto vídeo, nunca se leu tantos artigos sobre a questão da felicidade. Eu diria que nós temos sido muitas vezes bombardeados com essa temática da felicidade. Parece uma enxurrada de felicidades, e parece que nós estamos inseridos numa pandemia de infelicidade. Se não bastasse a pandemia do coronavírus, nós podemos dizer que estamos inseridos muitas vezes numa pandemia de infelicidade. Parece que nunca fomos ou nunca se viu tantas pessoas tristes quanto hoje. Cada vez mais pessoas infelizes. Isso é notório. Basta se ler e observar nas redes sociais, em muitos lugares que nós temos observado. Basta olhar que nós pertencemos a uma cultura, ou estamos inseridos numa cultura de fotos sorridentes. Basta olhar nas redes sociais, é muito comum isso. Fotos sorridentes, mas de travesseiros encharcados
pessoas depressivas, pessoas amarguradas, pessoas sofrendo, pessoas demasiadamente infelizes. E vivemos em busca de algo que nos satisfaça, de algo que faça definitivamente felizes as pessoas. Eu diria que nós estamos no meio dessas vozes e que essas vozes elas externam pelo menos duas visões claras de felicidade ou de busca da felicidade. Uma delas, mal-humorada, ácida, muito rude, né, traz uma perspectiva pessimista em relação à felicidade. Uma outra que nós vamos falar em seguida é uma visão um pouco mais otimista ou otimista demais, eu diria que até, de certa forma, ingênua. Quando nós olhamos para uma canção do Vinícius de Moraes que se intitula A Felicidade, nessa canção um verso diz o seguinte: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Essa visão mostra uma felicidade efêmera, passageira, que some em decorrência de qualquer circunstância. Eu diria que essa felicidade ela não é palpável. Então essa visão pessimista é um viés das pessoas que defendem esse caminho, dizendo que a tristeza não tem fim e que sim, a felicidade tem fim. Então, segundo esses pensadores, nós poderíamos dizer que a felicidade, na perspectiva deles, não existe. Talvez um crédito que nós possamos dar em relação a essa perspectiva seja no sentido de vincular ou de uma crítica que eles fazem à felicidade baseada nas conquistas, no resultado do consumo, no que o dinheiro, a fama, e que muitas vezes essas coisas são o combustível para que essa felicidade seja alcançada na vida de muitas pessoas. Então a felicidade baseada em viagens, conquistas pessoais, status e etc. O ponto negativo dessa visão é muito claro, né, quando eles dizem que não há possibilidade de felicidade, e a palavra de Deus não diz isso, né? Nós vamos estudar mais à frente. A outra visão, que nós diríamos que é extrema a essa, ou antagônica, ela traz uma perspectiva muito mais de otimismo, um otimismo exacerbado, de otimismo no sentido até de ingenuidade, no sentido de esperar que a felicidade possa ser construída pelas nossas próprias mãos, que nós possamos, ou que nós temos condições de construir a felicidade por nós mesmos. Talvez um grande ícone dessa visão ou desse viés seja o escritor Shaw Achor, né, quando ele escreveu o livro muito conhecido, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E nesse livro ele traz uma visão que defende que você aliando otimismo, conexão social, ou seja, uma rede maior, rede grande de relacionamentos, uma disposição mental de felicidade, de ser ativo em relação à felicidade, você vai construir, sim, verdadeiramente a felicidade, segundo a perspectiva desse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E aí, nós olhamos para essas diversas vozes que se levantam, né? Certamente elas não têm o caminho da felicidade. Certamente elas são visões extremamente humanistas, individualistas, que colocam no homem o centro das atenções. E aí, eu convido você para voltar comigo a 2000 anos atrás e, ao invés de olharmos, seja para uma visão antagônica, pessimista sobre a felicidade, onde defendem piamente que não há felicidade, ou olhar para uma visão extremamente otimista e ingênua, do jeito Harvard de ser feliz, eu te convido para que junto comigo a gente pense, voltando a 2000 anos atrás, para aprender o jeito que Jesus ensinou para ser feliz. Um projeto escrito por Jesus na sua palavra, quando ele mostra claramente que existe o caminho sim para a felicidade. Se fala muito em felicidade. Jesus,
é o caminho, ele mostra o caminho para essa felicidade. E aí, o jeito de Jesus de ser feliz é diametralmente oposto ao jeito Harvard de ser feliz. Eu convido você para juntos mergulharmos no texto de Mateus capítulo 5, quando o Senhor fala das bem-aventuranças, palavra do Senhor poderosa para as nossas vidas. E convido você a estudar comigo nessa manhã e aprender um pouquinho mais sobre felicidade. O caminho existe? Existe sim, vamos aprender disso. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2 diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados ou felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Por 8 vezes nesse texto, nós vemos Jesus falando sobre felicidade. O melhor, o caminho real, ideal para sermos bem-aventurados. Seria a melhor tradução para essa perspectiva de felicidade. Diz respeito à palavra grega makairos. Makairos traz uma perspectiva profunda do que seja felicidade. Na nossa língua nós não temos uma palavra que exprima a profundidade da palavra felicidade. Makairos, que vem do grego, é uma palavra superlativa, inexplicavelmente maravilhosa. Makairos é uma palavra que exprime a verdadeira felicidade daqueles que andam segundo os princípios, propósitos e valores da palavra de Deus. Felizes, mais que felizes, bem-aventurados são aqueles que vivem do jeito que Jesus quer, como ele coloca na sua palavra. A partir desse texto, antes de entrarmos ainda mais profundamente na discussão dele, eu gostaria de falar rapidamente com vocês acerca de algumas conclusões que nós podemos tirar do texto sagrado, baseado no que o Senhor quer falar aos nossos corações. Gostaria de falar dessas conclusões no que tange a felicidade. Em primeiro lugar, a verdadeira felicidade não é sobre sentir ou ter, é sobre viver. Enquanto na nossa cultura a felicidade está no final de um caminho, ou no final de uma conquista, ou no final de um êxito, Jesus trata a felicidade não no final do caminho, mas com o trilhar desse caminho, dia a dia. Ou seja, no decorrer de cada dia, o Senhor está conosco e Ele constrói no nosso coração essa felicidade. Porque muitas vezes nós pensamos que a felicidade está em conquistas, em êxitos, em circunstâncias que nos circundam. Não. A felicidade verdadeira não está sobre o sentir ou ter, mas sobre o viver na perspectiva de caminhar com Jesus. Em segundo lugar, a verdadeira felicidade não é sobre o futuro, é sobre o hoje. O verbo é presente. O texto bíblico diz: bem-aventurados são, não bem-aventurados serão. É presente. Felizes vocês são, é agora. O Senhor te convida a ser feliz agora, caminhando, trilhando as bem-aventuranças, seguindo a vontade do Senhor na sua vida. Em terceiro lugar, não é sobre a ausência de dor, é sobre a presença de lágrimas. E aqui eu gostaria de pensar com você um pouquinho mais. Ser feliz não é ter ausência de dor. Ser feliz é mesmo em meio às lágrimas, o nosso coração ser nutrido de paz, de esperança,
de perspectiva de vitória, mesmo em meio à dor, na presença de um Deus que está conosco. O texto não fala na ausência de dor, mas fala no consolo para os que choram. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Então, Deus está conosco, na nossa dor, na nossa dificuldade, nos trazendo paz e nos trazendo esperança. Muitas vezes nós esperamos navegar, né, num mar tranquilo, sem tempestades, sereno, e a nossa felicidade muitas vezes está enraizada nessa situação que é extremamente transitória. Depende muitas vezes das circunstâncias. Mas o texto bíblico nos convida nas bem-aventuranças e fala claramente de uma realidade dita pelo Senhor, que a felicidade é presente e é real, mesmo em meio à dor. Ele nos consola, Ele enxuga nos nossos olhos toda lágrima. Em quarto lugar, felicidade não é sobre estar, é sobre ser. Estar feliz é totalmente diferente de ser feliz. Estar é transitório, passageiro, efêmero, fugaz. Pode sumir de uma hora para outra, dependendo da circunstância. Ser feliz, não. É permanente, é real, é seguro, independe das circunstâncias, das provações, das lutas, das perdas. Kairos, no grego, uma felicidade profunda, enraizada na vontade do Senhor, na soberania do Senhor, na dependência do Senhor. Quinto lugar, não é sobre uma percepção subjetiva, é sobre uma voz objetiva do Senhor para nós. Não sou eu quem digo, nem você quem diz que é feliz. Se a minha felicidade dependesse da minha própria aferição, da minha própria visão, certamente eu não teria uma perspectiva real, correta do que seria ser felicidade. O texto, o Senhor estava cercado por multidões, mas o Senhor falou aos seus discípulos, dizendo a ele, olha, vocês serão felizes, vocês são felizes se fizerem assim. Vocês são felizes se cumprirem os meus mandamentos. Vocês são felizes se forem obedientes à minha vontade. O próprio Senhor, Jesus, falando aos seus discípulos. É Ele quem diz a nós que nós somos felizes. Quer ser feliz? Siga a palavra do Senhor. Quer ser bem-aventurado? Seja obediente ao Senhor. Olha o que o texto diz nas bem-aventuranças. Determinar se sou feliz ou não está nas minhas mãos, no meu poder de decisão. É Jesus quem diz quem é feliz. O grande desafio das nossas vidas, meus amados amigos e irmãos, é alinhar o meu entendimento de felicidade com a proposta real, verdadeira, que Jesus tem para nós. É uma quebra de paradigmas, é mudar de atitude, é confiar, é se jogar nos braços do Pai. E aí, nós temos uma pergunta que não quer calar. Talvez você esteja me ouvindo aí e perguntando assim, olha, mas quem é feliz então? Quem é feliz de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo? E aí, são muitas vozes que se levantam. Muitas teses, muitas teorias humanistas, individualistas, hedonistas, que vão tentar definir o que é felicidade ou quem é feliz. Mas a palavra de Deus tem uma resposta para nós. A palavra de Deus diz que é feliz o cidadão do reino de Deus. Jesus estava falando, não era com as multidões estavam lá, como o texto diz, mas ele estava com os seus discípulos, perto deles, falando diretamente com aqueles que o seguiam. E ele fala diretamente a eles dizendo, vocês serão felizes ou são felizes na medida que viverem do jeito que eu estou prescrevendo, escrevendo na palavra do Senhor. A verdadeira felicidade, meus amados,
a verdadeira e genuína felicidade depende de aliarmos a nossa vida à vontade de Deus. E aí, nós precisamos, além de responder a essa pergunta de quem é feliz, que é o cidadão do reino de Deus, nós precisamos então responder a pergunta seguinte: quem é então o cidadão do reino de Deus? Qual o seu perfil? Qual a sua característica? Se o texto diz que eles que são felizes, né, que o cidadão do reino de Deus é feliz, então quem é ele? Qual a sua característica? Será que nós estamos de acordo com essa característica? Vamos aprender um pouco mais sobre isso. O texto, na primeira bem-aventurança, diz: felizes são os pobres de espírito. E eu vou mais além. Eu diria que aqui mora o pré-requisito, talvez essencial, para que nós entendamos as demais bem-aventuranças que virão à frente no texto bíblico. Quando nós vamos lá para o grego, há duas palavras para definir pobre. Uma é aquela que traz a imagem de alguém que trabalha duramente, arduamente, para ter a sua subsistência apenas, e tem apenas a sua subsistência. Talvez no final do mês ele vá juntar as migalhas lá, as moedinhas que sobram para conseguir tentar cumprir o mês ou vencer as suas lutas no mês, né? E a outra palavra que define pobre no grego é pitukos. Pitukos. Pronúncia, não sou muito expert do grego, né? Mas o que importa aqui não é a pronúncia, mas sim a interpretação, né? o que significa. Essa palavra define aquele que não tem sustento, aquele que é miserável, que não consegue se manter, que é mendigo, que é falido, ou seja, não tem condições alguma de se manter. É aquele que depende de uma ajuda totalmente externa para sobreviver. Aquele que não tem nada, que não tem absolutamente nada em suas mãos. O texto bíblico fala na bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. O texto fala em pobres de espírito. São aqueles que chegam falidos espiritualmente diante de Deus, que não tem nada a oferecer ao Senhor, que não tem nada que ofereça ao Senhor que seja digno do seu amor, e se colocam diante de Deus e reconhecem que não tem absolutamente nada a oferecer ao Senhor. Não existe nada neles ou nada em nós, quando olhamos nessa perspectiva, capaz de atrair o olhar do Senhor para nós. Nada que o impressione. Estamos espiritualmente falidos quando olhamos para essa situação. E aí eu convido você a olhar para duas perspectivas que Jesus contou na palavra do Senhor. Uma história de dois homens, um religioso, fervoroso, irrepreensível, e um outro tão correto, né, diante das leis, do legalismo, e um outro não tão correto, né, um judeu cooptado pelo Império Romano para ser cobrador de impostos abusivos. Talvez você esteja lembrando de que eu estou falando, da história do fariseu e do publicano. Pois é. E aí o texto bíblico lá em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 10, diz assim: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ou talvez não sou como esse publicano. Não sou ladrão, nem corrupto, nem adúltero, nem mesmo como esse publicano aí. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Por mais que você olhe para essa oração e pense que era uma oração talvez de gratidão, mas ela não tem absolutamente nada de gratidão. Ela era uma oração de orgulho, né, de um fariseu que estava confessando que se achava o melhor, que se achava o cara, o bonzão, o irrepreensível, o melhor de todos. Ele talvez seja o estereótipo real de um religioso. Jejuava até mais do que era prescrito pela lei, né? Muito arrogante, muito orgulhoso. Discurso marcado pelo orgulho.
Mas o publicano ficou à distância, diz o texto bíblico. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. E o Senhor diz: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O publicano nem conseguia olhar para o céu, só clamava dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Perceba, o reino de Deus não é para quem se acha o bom, perfeito, irretocável, tal qual aquele fariseu. Mas o reino de Deus é para quem reconhece ser um miserável, um pecador, dependente da ação do Senhor Jesus com a sua graça em nossas vidas. A felicidade passa por isso, porque se eu chego diante de Deus com orgulho, com altivez, com arrogância, eu não vou ter condições alguma de ter uma vida feliz, baseada na felicidade genuína da vontade do Senhor para as nossas vidas. O reino de Deus é para quem olha para si e não consegue reconhecer nada além do que somos: pecadores, miseráveis, pobres de espírito, falidos, frágeis, pecadores. O Evangelho nos ensina que eu e você jamais seremos bons, no sentido de conseguirmos, por nós mesmos, oferecer algo digno ao Senhor. Jesus tem uma frase que eu gostaria de convidar você para ler, do Brennan Manning. Olha o que ele diz. Jesus vem não para o super espiritual, mas para o vacilante e o enfraquecido, que sabe que não tem nada a oferecer e que não é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça admirável. Irmãos, por isso que o Evangelho é escândalo. Porque o Evangelho não veio para inflar ou encher o nosso ego. Não veio para nos exaltar. A nossa cultura traz dia a dia a visão de que nós somos os melhores, que nós podemos construir a nossa felicidade. Mas a palavra de Deus diz não. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, eles são felizes. E o texto continua, e aí é como se fosse uma pancada na cabeça das pessoas que não conseguem compreender o Evangelho, por isso que o Evangelho é escândalo. E o texto diz: felizes, bem-aventurados que choram. Olha isso, parece contraditório. Por isso que é escândalo para as pessoas que não conseguem compreender. Felizes os que choram, porque serão consolados. E aí, na perspectiva dessa busca pela felicidade, além de chegarmos diante de Deus e reconhecermos que somos pobres de espírito, nós devemos chorar diante do Senhor. Não apenas pelas nossas dores, pelas nossas lutas, mas eu convido você a pensar nessa perspectiva, chorar pelo nosso pecado. Quantas vezes estamos com a mente cauterizada e o coração duro e achamos que os pecados intocáveis ou extremamente aceitáveis nas nossas vidas não causam mais dor em nós, não causam choro, não causam tristeza no nosso coração, e nós não chegamos diante de Deus e choramos diante dele por conta dos nossos pecados, que muitas vezes desagradam ao Senhor e desonram o nome do Senhor. Chorar diante de Deus pela nossa omissão, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelos ídolos que levantamos em nossos corações. A felicidade passa por isso, irmãos. Muitas vezes a gente pensa que o texto está falando apenas de chorar por causa das dores que nós sentimos em relação às circunstâncias. Também sim, mas eu convido você a pensar mais além disso. A felicidade, ela está construída, ou ela é construída, de acordo com a palavra do Senhor, nas bem-aventuranças daqueles que reconhecem que são pobres de espírito, e aqueles que chegam diante do Senhor e se jogam em choro, em entrega, que abrem o seu coração totalmente ao Senhor. Eu sei que Ele esquadrinha os nossos corações, mas nós precisamos muitas vezes fazer isso diante de Deus.
porque nós seremos ou somos consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, porque são consolados. E aí eu gostaria de caminhar para o encerramento dessa reflexão inicial sobre felicidade, trazendo algumas reflexões para nós. Primeiro, renuncie qualquer justiça própria. Renuncie qualquer justiça própria. Sabe por quê? Porque se eu e você acharmos que nós temos justiça própria, que Deus é devedor nosso, basta o Senhor não atender ou não responder uma oração segundo a minha vontade ou a sua. Basta algo acontecer que vem contra o que eu espero para que eu viva uma infelicidade, para que eu viva frustrado, para que eu viva revoltado com o Senhor. Renuncie qualquer justiça própria. Nós não temos justiça própria alguma. Tenha uma postura de maior humildade. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos pobres de espírito e que nós muitas vezes temos que chorar por aquilo que o Senhor tem sofrido pelos nossos erros, precisamos ser humildes e reconhecer que muitas vezes o nosso pecado tem afrontado a santidade do Senhor. Que muitas vezes o nosso choro também é consequência dos nossos erros. Então eu convido você a ter uma postura mais humilde. Chore, se coloque diante do Senhor em atitude de humildade, Ele vai consolar você. Você vai aprender realmente o que é felicidade, mesmo em meio ao choro. Pelo que você e eu precisamos chorar. Será que nós temos deixado de perdoar alguém? Será que nós temos deixado de exercer o perdão, de levar o Evangelho, de levar as boas novas? Pelo que precisamos chorar? E por último, lembre-se de quem você é. Você e eu fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Você e eu fomos comprados pelo um alto preço. Então, nós somos pecadores. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor nos deu vida. Então, felicidade é possível sim. Felicidade é palpável. Felicidade é real. Mas para aqueles que são pobres de espírito, que choram, que se colocam diante do Senhor e querem viver o jeito Jesus de ser feliz. Que Deus abençoe a sua vida. Nos próximos encontros nós falaremos mais sobre felicidade e aprenderemos ainda mais nas bem-aventuranças como ter uma vida feliz baseada na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Um momento que desfrutamos da tua palavra, da vontade do Senhor para as nossas vidas. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão conosco aqui, assistindo a esse vídeo, participando desse culto, dessa escola bíblica dominical nesse domingo. Que a tua palavra enche os corações, que a verdadeira felicidade seja real nas nossas vidas, quando dependemos realmente do Senhor. Porque bem-aventurados são os pobres de espírito, e bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Louvado seja o teu nome, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Que bom que você esteve conosco até agora. Convido você para compartilhar esse vídeo e os outros do nosso canal com as pessoas, para que elas também sejam abençoadas. E convido você para hoje, logo mais às 18 horas, estar conosco no nosso culto vespertino com o nosso pastor, reverendo Ismael Cunha. Fiquem com Deus.